duas igrejas espalhadas pelo Brasil, Estados Unidos, Canadá e Portugal. Além disso, é escritor e conferencista, pastor de pastores. Ele acredita no modelo do discipulado e na igreja em visão celular. Bem-vindo à conferência Visão e Paixão do GCEL Brasil, pastor Josué Valandro Júnior. Boa noite, gente. Muito grato a Deus pelo privilégio de estar com vocês aqui, a gente poder trocar uma ideia, conversar um pouco, pensar um pouco dos nossos ministérios, pensar um pouco na nossa responsabilidade. Estamos vivendo um tempo complexo no Brasil e muito disso se deve à nossa apatia como igreja, de não perceber alguns desafios que estavam diante de nós, algumas situações que estavam acontecendo nas universidades, acontecendo nos fóruns do judiciário. A gente tinha mais noção de algumas coisas que aconteciam na política, mas a igreja meio que reclamava, mas sem uma ação concreta. E nós vivemos um tempo hoje em que temos uma cidade do Rio de Janeiro fatiada entre o crime organizado, as milícias, o narcotráfico, áreas onde a polícia não pode adentrar por causa de uma decisão unilateral de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, vivemos um tempo de caos, e este momento difícil que a gente vive requer muito da gente, porque a única solução para isso tudo é a igreja, não tem outra saída. Governo não vai resolver, ONG não vai resolver, só tem uma solução para o mundo que a gente vive, para o Brasil que a gente vive, é a igreja. Então eu quero agradecer muito aos bispos que me permitiram essa oportunidade. Estou muito grato de estar com os irmãos. Os irmãos são uma referência para esse Brasil, uma denominação séria, uma denominação missionária, comprometida com a família. E quando se fala em metodista wesleyana, se fala de coisa pura, de coisa concreta, de coisa a ser imitada. Vocês têm um legado, uma história. Então, por isso, numa sexta-feira à noite, com um trânsito infernal de Rock in Rio, valeu a pena chegar até aqui. E eu queria agradecer muito a Deus esse privilégio e a vocês que me convidaram. Eu estou acompanhado do pastor Vux, ele trabalha comigo, ele é o pastor da nossa juventude. Vux, fica de pé para o pessoal te conhecer, saber como você é bonito, né? Ele é torcedor do Atlético Mineiro, estava cheio de gracinha no passado, agora não faz gracinha nenhuma, não sei porquê, está calminho esse ano, está bonzinho, não me provoque em nada, só me fala coisa boa, só quer falar de coisa espiritual, né? Esse ano você não está conversando muito, né? Mas que bom, a gente está aqui. Eu vou pedir para alguém botar uma aguinha para mim, temperatura ambiente aí, porque a garganta está meio baleada, e eu pretendo descarregar bastante coisa aqui, porque eu sei que nós não temos tempo a perder, né? Nós estamos aqui para enriquecer a nossa vida. Queridos, nós vivemos um tempo muito importante do marketing digital. O marketing digital tem sido um instrumento para fazer gente comprar o que nunca vai usar, para fazer gente adquirir um hábito que nunca imaginou, para sonhar em visitar um lugar que nem sabia que existia. O marketing digital é uma coisa tão forte que hoje as empresas
elas estão contratando não mais propaganda na televisão ou na rádio, elas contratam um influencer. E o influenciador aparece na rede social dele, falando de um produto, consumindo um produto, passeando num lugar, e todo mundo que é influenciado pelo influencer, fala, eu também quero comer isso, quero ir em tal lugar, quero ter esse carro, quero vestir essa roupa. O poder da influência digital hoje é assustador. A igreja não pode abrir mão de ter uma influência digital. Mas a grande questão é, se nós tivermos uma influência digital maior, o que nós vamos passar nessa influência? Muita gente está correndo atrás do mundo digital e está esquecendo da sua realidade existencial. Eu vejo algumas igrejas que estão investindo pesado no mundo digital, gastando dinheiro, fazendo um tráfego muito bem pago, muito legal, mas essas igrejas, às vezes, quando a gente olha o contexto delas, a essência delas, a gente fala, ó, legal, a abrangência que eles estão tomando, a influência que eles estão tomando, mas o que eles propõem não é o melhor do Evangelho. O que eles propõem não é o melhor. E o ímpio está usando o marketing digital para propor o que quer. Há um tempo atrás, nós vimos uma cantora famosa no Brasil aí, uma moça de poucos valores de família, influenciando jovens para tirar o título de eleitor, para votar naquilo que ela acredita ser o melhor para o país. Ela está usando a influência dela para tentar gerar um resultado que para o país não é bom. Nós precisamos também ter a nossa voz mais ativa, entrarmos também no digital, mas se a nossa igreja, se a nossa comunhão não refletir para o digital uma realidade, nós seremos fake news. Nós vamos transmitir uma imagem do culto, nós vamos transmitir uma imagem dos nossos ministérios, nós vamos transmitir um encontro da nossa juventude, mas que a essência não é o que a gente joga no digital. A essência, ela está mentirosa. Por isso, nós precisamos hoje repensar como que nós vamos fazer a igreja ter qualidade. Talvez você diga assim, obrigado minha irmã querida, a nossa igreja é uma igreja de qualidade, será que é mesmo? Ué, pastor, veio aqui falar mal da minha igreja? Não, vim falar da nossa, nós somos igreja de Jesus. Quantas igrejas no Brasil que não estão crescendo? Quantas igrejas no Brasil que têm passado por divisões sucessivas? Quantos pastores tristes com o ministério, deprimidos, sendo enjaulados nos seus sonhos, por uma igreja que não aprendeu o caminho do quebrantamento, o caminho da honra, o caminho da lealdade. Eu sei que na Wesleyana não acontece isso não, mas tem igreja que acontece. Sei que na Wesleyana nunca aconteceu. E a pergunta é, como é que a gente gera essa qualidade? Como é que a gente gera essa igreja de princípios firmes, mas uma igreja leve? Uma igreja de valores claros, posicionada, mas ao mesmo tempo, uma igreja super amistosa para o pecador, porque ele sabe que não se concorda com o pecado dele, mas se tem um amor profundo por ele. Irmãos, esse é o nosso desafio. E o nosso desafio é ser essa igreja contagiante, poderosa, visionária e de uma influência
exponencial. Repete comigo, exponencial. Não precisa responder em voz alta. Você vê sua igreja como uma igreja de ação exponencial? Você vê o seu ministério como uma ação exponencial? Pergunta: por que você não vê se você não vê? Cuidado com a desculpinha. É o lugar onde eu estou, a minha membresia é pobre, eu não tive a oportunidade, a denominação não me colocou no lugar que deveria, o bispo não me apoia, o outro bispo não gosta de mim, as nossas regras são muito rígidas. Queridos, se nós dermos desculpa para os nossos fracassos, nós nunca vamos aprender o caminho do sucesso. Você precisa ter autorresponsabilidade com o seu ministério. Você precisa matar no peito e falar: Deus é comigo. Lança a bola na área, tipo o Pedro fez essa semana, aquele golaço. Lança para a área, Everton Ribeiro, deixa comigo. Manda que eu faço. Irmãos, nós podemos fazer, e eu vou te provar hoje isso. Vou te provar hoje que você tem potencial para muito mais que você fez até hoje. E você diz assim: você nem sabe o quanto que eu fiz? Eu não sei, mas sei que o seu potencial é maior ainda. Porque o que te trouxe até aqui, você já viu que está contigo. Mas é a partir daqui que Deus quer te levar para onde você ainda nem sabe que pode chegar. E sabe por que muita coisa não acontece no ministério da gente? Muita coisa não acontece porque a gente nunca tentou. Simplesmente isso. Se tivesse tentado, tinha conseguido. Talvez não tinha conseguido da primeira ou na segunda, mas na terceira vez ia conseguir, porque a primeira ia criar uma musculaturazinha básica, na segunda vez ia criar uma musculaturazinha um pouco mais aguerrida, na terceira vez, meu filho, você já está levantando 150 quilos no supino, cheio de whey protein na veia. Você ia fazer a diferença. Aí na hora de fazer a diferença, você falou: não é para mim. Os ímpios estão acreditando que podem fazer algo exponencial. Vide o Rock in Rio. Pastor, coisa do inferno. Querido, olha só, chame do que você quiser, mas pensa numa aula de engenharia de marketing. Pensa numa aula de engenharia de influência. Pensa numa aula de engenharia de conexões. No meio daquilo que a gente despreza, tem muita coisa que a gente tem que aprender. Porque era para ter um Jesus em Rio, unindo todos nós e botando 10 vezes mais gente que estão botando no Rock in Rio, mas nós não fizemos ainda. Eu pergunto, eles têm mais potencial do que a igreja de Jesus? Então, queridos, está na hora da gente acordar e falar: epa, tempo novo. Pastor, mas eu já estou na denominação há 15 anos, e tanta coisa que eu deixei de fazer. Pastor, eu acho que agora já era, porque agora é tarde. Lembre-se que o Deus Todo-Poderoso pode fazer você ter em 3 anos o que você não teve em 30. O Deus Todo-Poderoso pode gerar na sua vida, no seu ministério, em 5 anos, o que você não viveu em 50. E eu acredito que uma postura nova, um pensamento novo, uma visão nova pode te levar ao exponencial que Deus determinou para a tua vida. Agora, se você achar que eu vim aqui para falar isso tudo e que isso não te convence, que não adianta, até porque ele está pensando que é o quê? Que ele é coach.
Se você achar que eu estou jogando conversa fora, você só revela que você não é digno que o teu povo acredite no que você prega. Porque se você não é sensível à voz da palavra para a tua vida, quem é você para querer que eles sejam sensíveis à voz da palavra pela tua vida? Pregar para pastor não dá para falar de qualquer jeito. Senão a gente não vai se conectar aqui. Essa noite, eu podia estar com a minha família, querido. Você podia estar em casa. Nós estamos aqui. Não pode ser mais uma noite, tem que ser à noite. À noite. Nós viemos aqui para decretar um negócio novo. Eu saio daqui para viver um negócio extraordinário que Deus vai liberar na minha vida aqui hoje. E você também, ponto final. E quem não quiser vir com a gente, que se dane. Nós vamos, ué. Amém? Estamos juntos? Queridos, eu quero ler um texto da palavra de Deus que nos ajuda a entender princípios para a gente ter uma igreja exponencial. Abra em João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 7. Você conhece de có e salteado esse texto. João 4, versículo 7. A conversa de Jesus com a samaritana diz assim: nisso veio a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água vai ter sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vai e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: crê em mim, mulher, esta hora está próxima, em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu canto, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra.
vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Você conhece bem essa história? Jesus chega num tanque, tem uma mulher e fala para a mulher: me dá água. A mulher é estranha porque ele é judeu, ela é samaritana, dois povos que têm uma revanche, que têm um relacionamento difícil, preconceituoso. E Jesus ainda está falando com a mulher, que também não é comum se dirigir uma mulher assim, e ele fala: me dá água. A mulher fala: eu sou judeu, falando comigo, me pedindo água. Falou: ó, você me pediu, eu te dou uma água viva. Ela fala: o senhor não tem nenhum utensílio para tirar água? Como é que o senhor vai fazer para tirar água, para me dar água? Ele fala: não, a água que eu tenho para te dar é outra água, é uma água que se você beber nunca mais vai ter sede. Alguém aqui já tirou água em poço? Tirar água em poço é brabo, dói a mão. Você puxa uma corda, você puxa uma corrente e vai puxando, e não adianta trazer o balde com pouca água, senão você vai ter que ficar puxando toda hora. Então você quer trazer o balde cheio, e não pode puxar muito rápido, senão balança e a água cai. Então você tem que trazer numa sintonia e fazendo uma força incrível, e dói a mão. Quando Jesus fala para a mulher: ó, se me pedir água aqui, te dou uma água, você não tem mais sede. Ele falou: o quê? Não tem que vir num tanque buscar água? É tudo que eu quero, me dá dessa água. Ele fala: eu dou, mas primeiro chama teu marido. A mulher fala: eu não tenho marido. Jesus fala: legal, você foi bem sincera, porque esse aí não é teu marido e nem os 5 que você teve. A mulher vira para ele e fala: o senhor é profeta, né? Então me responde um negócio: onde é que a gente tem que adorar? O meu povo diz que é no monte aqui pertinho, no Gerizim. O povo de vocês, os judeus, diz que é em Jerusalém. Onde que é o lugar certo? Jesus fala: nem num lugar nem no outro, importa que adore em espírito e em verdade. E está chegando a hora que todo mundo vai ter que ser verdadeiro adorador e parar com essas palhaçadas de escolher lugar para adorar. A mulher fica encantada. Nisso chegam os discípulos que foram comprar comida. Todo mundo achou estranho demais Jesus conversando com uma mulher, e mulher samaritana. Ninguém falou nada, mas um com o outro: meu irmão, Jesus está maluco? Olha com quem que ele está falando. Falou para Jesus: come alguma coisa. Ele fala: não vou comer nada não, que eu estou fazendo um trabalho maior aqui agora. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Nisso a mulher volta na cidade e fala: gente, achei o Messias, falou minha vida inteira, nossa, fiquei impressionada com ele. A cidade inteira vem, ouve de Jesus, há uma conversão em massa, a cidade passa por uma revolução. Eles pedem para Jesus não ir embora logo, Jesus fica mais um tempinho com eles, orientando aquele povo, e uma igreja surge naquela cidade. Queridos, algo exponencial aconteceu, algo incrível aconteceu. Um encontro de Jesus com uma mulher disparou uma revolução numa cidade. Você quer uma revolução na sua cidade? Você quer uma revolução no seu ministério? Quais são os princípios? Bem, que princípios levam uma igreja a uma influência exponencial? Primeiro, uma igreja precisa formar cristãos cheios de paixão por vidas. Meus irmãos, está faltando paixão. Está todo mundo olhando para o seu umbigo. Está todo mundo olhando para os seus projetos. Nós estamos perdendo aquela coisa que a gente tinha antigamente, de ir para a praça no domingo à tarde, quase que carregar os caras no colo, fedendo a cachaça,
para levar do culto da noite, que era o culto evangelístico. E o meu pai, que é pastor há 60 anos, ele pregava aquele sermão, e quando o cara, fedido de cachaça, aceitava Jesus, a gente se agarrava com o cara, sentia aquele bafo na cara, e a gente não estava nem aí, e a gente chorava de ver uma vida de um homem perdido, se transformando pelo poder do Evangelho. Meus amados irmãos, Jesus estava ali para beber uma água, só esperando os discípulos trazer comida, não tinha nenhuma agenda de evangelismo marcada, não tinha nenhuma agenda de culto marcada, mas quando ele vê uma mulher, ele olha para aquela mulher, ele fala: aqui tem uma vida, eu preciso falar para ela do meu amor, eu preciso falar para ela da minha bênção, eu preciso falar para ela da minha salvação. Jesus troca a agenda não é mais alimento e água, a agenda agora é evangelismo e transformação. Quando a gente está no mercado, encontra com alguém, a agenda era comprar comida, agora tem que virar transformação. A gente estava jogando bola, parou ali, perdeu você perde direto, então você fica ali lá de fora direto, aí você está ali, aí alguém faz uma pergunta: ei, a agenda era jogar bola, agora virou evangelização. Você está lá no médico, esperando a sua vez, tem uma moça ali que falou: qual é o seu nome mesmo? Você pode me dar o cartãozinho e tal, para anotar qual é o seu plano de saúde? E ela está anotando, naquele momento, deixou de ser só consulta, para só ser evangelização, porque tem alguém se comunicando com você. Se nós vivêssemos isso, respirássemos isso, a gente mudava o mundo. A gente mudava o mundo. Paixão por almas não vem por acaso. É preciso saber duas coisas. Primeiro, as pessoas não são apenas o que apresentam, elas têm almas sedentas. Quando Jesus fala para a mulher: aqui, cadê o teu marido? Ela fala: não tem. Jesus falou: não tem, e nem os 5. Ela fala: o senhor é profeta? Nossa, posso fazer uma pergunta? Ela podia perguntar assim: aonde que o senhor acha que eu posso achar um marido de verdade, já que os 6 não foram meu? Não, ela pergunta assim: eu queria ser uma adoradora. Será que eu posso? Eu tenho uma vida toda errada. 6 homens passaram pela minha cama. Mas de verdade, tinha uma vontade de ser adoradora. E o pessoal fala que tem que adorar nesse monte aqui. O outro pessoal diz que é lá. Onde é que a gente adora de verdade? Para eu tentar adorar. As pessoas não são as roupas que usam, os insultos que falam, os palavrões que pronunciam, o desprezo por nós que demonstram. Por trás disso tudo tem uma alma sedenta. Que se a gente tiver amor, se a gente tiver sensibilidade, a gente fura essa capa e adentra o que está por detrás. Queridos, Jesus viu uma mulher que trocava de braços, de abraços, em busca de uma resposta. Jesus viu uma mulher ferida, viu uma mulher usada, talvez uma mulher que acreditou que um daqueles homens ia ser o seu Romeu, para viver uma história de Romeu e Julieta, e na verdade, ele foi um impostor, que usou o seu corpo, que se aproveitou dela, e depois a desprezou. Jesus viu, não o estereótipo da sem vergonha, viu a falida, a mulher que foi, de alguma maneira, machucada, ferida, agredida, e que precisava de esperança. A segunda coisa que a gente precisa entender é que toda semente do Evangelho lançada sobre uma vida nunca será em vão. Ela tinha sementes do Evangelho que o olho nu não percebia. Essa mulher procurava saber de adoração. Quem ia imaginar?
Quem imaginar que tinha uma dúvida no coração sobre a adoração, uma mulher que vivia uma vida tão errada, desregrada. A gente precisa entender que toda a semente do Evangelho não é em vão. Pode parecer que não deu em nada, pode parecer que não chegou a lugar nenhum, mas essa mulher prova que tinha alguma coisa ali que alguém semeou, que alguém plantou, que alguém disse: olha, para adorar a Deus é no Monte Gerizim. Alguém falou para ela isso, e ela falou: meu Deus, como eu posso adorar? Como eu posso viver? Como eu posso mudar? Porque quando a gente se converte, a gente não morre logo, né? Ué, já entregou a vida a Jesus, agora morre e vai para o céu. Não é muito melhor lá? Só tem um motivo para a gente entender por que Ele deixa a gente aqui. É porque nós temos uma missão. Não é entregar a vida a Cristo e morrer, porque se fosse só isso, realmente a nossa vida estava resolvida, íamos viver nele. Mas não é só isso, tem uma missão, tem gente para ser enquadrada nesse caminho da fé. Eu estava em Orlando, conheci um empresário, e aí ele foi contando para mim a vida dele. Ele é um empresário hoje, mas ele é um menino da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. E a mãe dele se envolveu com um traficante, e a mãe dele se tornou uma viciada em cocaína. E ele passava muita vergonha com a mãe dele, e ele contou que um dia ele chegou com os colegas dele da escola, e quando ele está subindo o morro, ele encontrou a mãe dele largada no meio da rua, urinada, fedida, com o seio à mostra, ensanguentada. E ele recolheu a mãe dele no chão, todo mundo vendo, e ele pega a mãe dele e vai levando a mãe dele para casa. Quantas dores aquele moço carregou. Mas um dia alguém lhe falou de Jesus. Algum dia, alguém falou para ele: cara, olha, sua vida pode ter sido muito triste, mas existe alguém que te ama, pode mudar a sua vida. E aquele moço ressignificou sua vida, transformou suas dores em força, transformou suas perdas em ambições, transformou suas tristezas em vontade de vencer, e se tornou um empresário rico. Estava lá negociando algumas coisas em Orlando. Nós nos encontramos por causa do Evangelho. Eu fui para um encontro em Dourado, São Paulo, um dia desse, e aí eu peguei um voo até Ribeirão Preto, e lá eu contratei um Uber, porque foi mais barato que o táxi para ir até Dourado. R$350, irmão. O Uber mais caro da minha vida. Experiência dolorosa, triste, angustiante. E aí, eu fui conversando com aquele camarada no Uber, 2 horas de viagem até Dourado. E eu comecei a falar para ele de Jesus. Porque se você pegar um Uber de 2 horas e você não falar de Jesus, você tem que ir para o inferno. Você precisa ir. Sem sombra de dúvida, querido, você merece isso. Você é um salvo, um remido. 2 horas de viagem, você não falar de Jesus para uma pessoa não crente. E comecei a falar de Jesus para ele. O que eu descobri? Que a mulher dele frequentava a comunidade de Ribeirão Preto, do meu amigo Danilo Figueira. Eu falei: liga para sua mulher agora. Ele ligou, falei: vê se você pode botar no vídeo aí, pergunta para ela. Aí botou no vídeo, falei: tudo bom, sou o pastor Josué, peguei aqui o vídeo aqui, o carro do seu marido, eu pedi para ele fazer uma ligação para você em vídeo, porque ele me falou que não está indo à igreja. Que história é essa? Como que é isso? Eu venho do Rio de Janeiro para Ribeirão Preto, podia pegar um monte de táxi, um monte de Uber, Deus me coloca dentro do Uber dele, e ele não está entendendo ainda que é Deus dizendo para ele que ele tem que ir com você para a igreja. E a mulher, eu falei: cara, não é possível que você não está entendendo Deus falando com você. Não, estou começando a entender.
Eu falei, cara, você tem uma mulher de Deus, levando suas filhas para a igreja, você era para andar o dia inteiro de joelho, com a mão para cima, agradecendo a Deus, e você não vai para a igreja com ela. Não, pastor, eu estou começando a entender. Falei, minha irmã, eu vou orar com ele aqui, Deus te abençoe. Ele vai com você na igreja domingo, tá bom? Você não vai, não vai? Vou. Deus te abençoe, filha. Ligo para o Danilo Figueira. Ô Danilo, tudo bem? Posso botar no vídeo, Danilo? Pode, Josué. Danilo, desci na sua cidade. Ô rapaz, não vem me ver? Não, cara, estava corrido, mas nossa, ó, peguei aqui o Uber com o fulano aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, Danilo, tá vendo, Danilo? Danilo, deixa eu te contar um negócio, você não vai acreditar, rapaz. A mulher dele é da sua igreja, mas ele não estava indo. O cara não sabia mais o que falava. O cara falou, e o Danilo aqui, né? Eu botava o Danilo para olhar na cara dele. Eu falei, Danilo, mas ele tomou vergonha. Ele percebeu que o Espírito Santo está cercando ele. E se o Espírito Santo está cercando, é porque o Espírito Santo tem um propósito na vida dele, que se ele não cumprir, ele não vai ser feliz, Danilo. Danilo, Deus me colocou no carro dele. Não foi, fulano? Foi. Foi. Falei, Danilo, ei, domingo vai na igreja, não vai, fulano? Vou. Você pode orar por ele, Danilo, domingo. Ele vai chegar na igreja e vai te procurar para você orar pela vida dele, porque esse homem vai produzir para o reino. A mulher dele está criando os filhos na igreja sozinha, sem ele, mas agora ele vai estar junto, Danilo, porque Jesus está inaugurando um novo tempo aqui, Danilo. Aí o Danilo, Josué, eu oro por ele no domingo. Falei, você vai lá, você vai procurar o pastor, você vai pedir para ele orar pela sua vida, porque você está entregando sua vida a Jesus, começando uma nova história com a sua mulher na igreja. Amém, pastor, amém. Meu irmão, eu saí daquele Uber falando, meu Deus, R$350 foi caro, mas valeu a pena. Sabe por quê? Porque eu deixei uma semente daquela vida. Tudo que você faça pela salvação de alguém é algo que nunca ninguém vai te roubar. Sabe que até coisa que você faz na igreja alguém te rouba? Tem até coisa que você faz na igreja que de alguma maneira alguém destrói. Mas uma vida convertida através da tua vida, uma vida transformada através da tua vida, uma pessoa que receba o selo do Espírito, como diz Efésios 1,13, através da tua vida, isso ninguém te tira, irmão. Está no teu histórico, está no teu legado. Nós temos que mostrar para a igreja isso, o valor da paixão pelas almas. Quem está entendendo? Mas se o pastor não demonstra paixão, como ensinar? Se nunca ninguém vem na igreja através da tua vida, como dizer para o povo trazer alguém? Segundo lugar, uma igreja de influência exponencial precisa entender que uma igreja não pode se conformar em perder ninguém. Não pode, já foi tarde, era um problema, não prestava. Muitos pastores estão perdendo grandes ovelhas, porque na hora que o cara diz que vai embora, na hora que o cara diz que não sei o que lá, na hora que o cara para de vir na igreja, a gente simplesmente fala assim, é rebelde, é gente ruim, não vale a pena. E a gente ensina a igreja isso. A gente ensina as pessoas a não lutar pelos outros, porque a gente fala assim, já vai tarde, gente ruim. Não, isso é rebelde demais. Rapaz, já passou por 3 igrejas. Aqui já foi a 4ª. Isso não para em lugar nenhum, não. E é muito legal esse discurso, porque tira da gente a responsabilidade por uma vida que Deus nos confiou. É muito bom esse discurso, porque toda a culpa cai sobre aquela vida. Aquela vida que não foi cuidada mesmo não. Aquela vida que não teve atenção mesmo não. Mas ele é problemático. É problemático. Aliás, na igreja só tem isso. São esses problemáticos aí que Deus nos confiou. É isso mesmo.
Qual a sua função? Cuidador de problemático? Ou você acha que você é o quê? Chamado para ser pastor dos cheirosos? Legal uma ovelha que te chama para comer uma picanha maturada argentina, top das galáxias. Ainda te leva uma camisa bonita da Ricardo Almeida, aleluia. E ainda te convida para ir para a casa de praia dele, com um barco legal, ou glória. Mas, irmão, ministério não é isso aí não. Esse dia aí é o dia do mimo. E no dia do mimo, aproveite, sem pena, sem vergonha, porque o dia do mimo vai passar. A realidade é couro comendo, amigo. A realidade é lutando por vida o tempo inteiro. A realidade é gente que você abasteceu, que você sustentou, que você apoiou, um belo dia, falando uma coisa que você nunca imaginou que eu ouvir. A realidade é gente que você discipulou, apoiou, multiplicou, um dia achando que ele tinha que estar no teu lugar, ainda querendo abrir uma igreja no mesmo bairro que você. Faz parte da vida. Qual é a novidade? Eu me frustrei, me deprimi. Você é boa, vamos crescer. É normal. Já aconteceu comigo, de gente tentar aproveitar para brigar, e vai acontecer de novo. Onde tem muita gente, sempre vai ter gente esquisita. Mas e os bons? É por eles que nós estamos lá. Mas muita gente deixa de ser bom, porque um dia você não insistiu em cuidar deles. Nós temos uma filosofia na nossa igreja: nós não desistimos de ninguém. Pastor, e vocês lutam por cada ovelha? Cara, luto por gente ruim. E eu falo do púlpito: eu luto por você, não é porque você é bom não, hein? Eu luto por você porque você é meu irmão. Jesus mandou lutar por você. Porque tem muita gente que eu estou lutando, que você é bem ruinzinho. Você é bem ingratinho. Você é ingrato. Mas eu vou lutar por você até o fim. Meu irmão, nunca mandei uma ovelha embora. Nunca falei para o grupo assim, já vai tarde. Nunca. Porque nós temos que ensinar o povo a lutar por cada pessoa. Nessa história de já vai tarde, que muita gente boa já foi e ficou quem já devia ter ido. O bom foi e tu ficou com a peste, porque na verdade o outro foi porque a peste mandou ele embora. Porque a peste se sentiu ameaçado por ele. E você falando, não, é isso mesmo. Não quer caminhar com a gente? Paciência. Ei, isso não é postura. Jesus ficou com Judas até o fim, meu. Jesus ficou com Judas até o fim. Dá uma olhada nesse texto aqui. Ao pedir água, a mulher questionou Jesus: você falando comigo, eu sou samaritana. Ela colocou barreira. E eu sou mulher, você é homem. Ela colocou barreira. E Jesus superou as barreiras, porque ele não desistia de ninguém. Que se dane as barreiras, eu quero salvar essa mulher. Não me importa se é mulher, não me importa se é samaritana, não me importa se vão falar, olha aí, Jesus, de conversa fiada com a mulher, mulher de vida esquisita. Jesus. E a sua imagem, Jesus. E a sua aparência, Jesus. Vão achar que tu estava passando uma conversa na mulher, Jesus. E teve um teólogo maluco aí que até falou uns negócios esquisitos há um tempo atrás aí. Meu Deus do céu, onde vai parar, né, irmão? Teve um teólogo maluco que ensinou coisa ainda nessa conversa de Jesus com a mulher. Meus amados irmãos, Jesus não desistia de ninguém. É samaritana, é mulher, é de vida horrível, é prostituta, que se dane, eu quero essa vida para o meu reino. Nós precisamos entender isso. Tinha um irmão na nossa igreja, o camarada se afastou, um lugar pobre, é uma comunidade que tem perto da Barra da Tijuca. Já tem alguns anos isso. E a mulher dele falou: pastor, o fulano está indo para as rodas de
de bebida, de mulherada, de música sertaneja e tal. E eu comecei a ir para a casa do cara e ficar de tocaia para pegar ele. E eu parava meu carro num lugar, e eu ia para lá, uma comunidade chamada Tijuquinha, fica perto da Barra, e eu ficava de tocaia esperando ele chegar em casa para encontrar, porque eu ligava, ele não atendia, eu tentava mandar um recado, ele não me ligava, e eu fiz tocaia para ele umas 3 vezes, e não consegui pegar o cara, para orar com ele, abraçar ele. Falei, cara, o que você está fazendo na sua vida? E eu não consegui. Se passou mais de 1 ano, o cara aparece na igreja. Pastor, eu voltei para Jesus. Falei, meu Deus, sério? Voltei. Está aqui a fulana, está aqui, meu casamento foi restaurado, pastor. Eu falei, poxa vida, eu queria ter ajudado. Como isso aconteceu? Ele falou, pastor, o senhor ajudou. Eu falei, como que eu ajudei, cara? Você nunca me encontrou, eu te liguei, você não atendeu, eu mandei recado, você não me ligou. Aí ele falou assim, mas o senhor fez tocaia. Falei, como assim? Você viu? Pastor, quando eu estava voltando para casa, eu via o senhor lá esperando, dentro do carro, olhando para a minha casa, e eu me escondia, pastor, mas aquilo me chamava a atenção, porque a igreja já tinha quase 1000 pessoas, e o senhor lá, me cercando, para tentar ajudar na minha casa, no meu casamento, pastor. E eu nunca esqueci daquilo. E eu estava na vida errada, mas aquilo mexeu comigo. E pastor, quero te dizer que a primeira pessoa que eu quis contar que Deus restaurou meu casamento é o Senhor. Eu sei que demorou, fiz muita besteira, mas eu estou aqui para declarar que só do Senhor tentar conversar comigo, aquilo mexeu comigo. Ei, querido, não podemos desistir de ninguém. Quem está entendendo? O terceiro princípio que a gente tem para ter uma igreja de influência exponencial é que uma igreja promove maturidade espiritual pelo discipulado intenso. Uma igreja promove maturidade pelo discipulado intenso. É bem verdade que Jesus não continuou ali por muito tempo, mas também é verdade que ele ficou ali mais alguns dias, consolidando os frutos. Eles viraram para Jesus, e quando a gente lê no versículo 39, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Jesus ficou 2 dias numa grande conferência, ministrando, ensinando, se revelando. Foi profundo. Não deu tempo de ficar num sistema de discipulado de muito tempo, um acompanhamento. Mas Jesus não só pregou, diz o texto que ele ficou intensamente 2 dias ministrando. E os caras disseram: a gente sabe que ele é o Cristo, não pelo que você falou, samaritana, mas porque nós estamos sentindo no nosso coração, depois dessa convivência com ele. Meus amados irmãos, não tem jeito, não é uma pregação, não é um momento, é uma constância. Muitos pastores aqui eram para ser águias de voos maiores. Você é águia, voa muito, mas você podia voar mais alto. Por quê? Que não aconteceu? Porque a quem você deu sua orelha? Quem você procurou para falar: cara, você está fazendo um negócio legal, você pode me ensinar? Você pode me ajudar? Ah, pastor Josué, sua igreja cresceu tanto, nós começamos o ano com 21 igrejas, estamos com 30, estamos terminando o ano com 40 igrejas, vamos abrir ainda mais 10 esse ano. E aí você fala: pastor, nossa, quantas ideias você teve? Não, cara, eu não tive ideia nenhuma, eu copio bem. Eu sou o maior copiador do mundo, só que eu sou bom de copiar.
Se eu te copiar, eu copio e falo assim, nossa, maior, que legal, eu pego a tua essência. Aí depois eu falo, poxa, eu acho que dá para melhorar só um negocinho aqui. Eu tenho uma filosofia na igreja, todos os meus líderes conhecem essa frase: copiar e colar, depois transformar. Copiar e colar, depois transformar. Copiar e colar, depois transformar. A gente tem que aprender com as pessoas. O discipulado não fica claro se não interpretarmos o texto, mas o evangelismo 1 a 1 levou uma pessoa a sair dali para evangelizar com sucesso. O papo de Jesus com aquela mulher foi tão forte que não foi só assim: eu te amo, eu curo sua vida, eu transformo a sua vida. Não, não foi só isso. Jesus não falou só para ela o caminho da salvação, porque ela sai dali, vai para a cidade e se transforma numa pregadora do evangelho, no mesmo dia. O papo não parou na pregação, houve algo a mais. Jesus mostrou para ela a missão de um cristão. E isso é o quê? Ensino. Isso é o quê? Discipular. Olha, entendeu que eu te amo? Entendeu que eu morri na cruz por você? Entendeu que eu posso mudar a sua vida? Sim, pois é. Então agora você precisa entender como vive alguém que crê nisso. O que faz? Fala para todo mundo e ajuda as pessoas a entenderem isso, e acompanha as pessoas até que elas entendam por completo isso. É assim que a gente vive a vida cristã. É a filosofia de 1 Timóteo 2,2, né? Que a gente tem que aprender as coisas, ensinar para homens fiéis, que ensinem para homens fiéis, e assim a cadeia do discipulado vai acontecendo. Jesus tinha 12 homens, que ele discipulava, dava o apoio total, e ainda tinha 3, que sempre ele levava para as bocadas maior. Tinha uns milagres que só os 3 viam, tinha uns momentos que só os 3 acompanhavam, tinha mais aulas que não eram para os 12 não, mas tinha 3 que recebiam com mais conteúdo. O nome disso é discipulado. Gente, o que seria de Paulo sem Barnabé? O Paulo começou, depois da conversão dele, a criar problema em Jerusalém. O que os apóstolos fizeram com ele? Cara, vai para Tarso. Tipo assim, vai dormir. Está criando muito problema aqui, amigo. Dá um pulo lá, a gente vai te chamar depois. Dá uma descansada lá. Quanto tempo se passou? Hã? Quanto? Muitos anos. Alguns dizem 5, alguns dizem 13. Muitos anos se passaram. A pergunta que eu digo, que eu sempre faço: o que Paulo realizou em Tarso durante esse período todo? Que igreja ele plantou? Que ministério ele estabeleceu? Que revolução ele fez? Candidato a Zé Ruela. Uma bomba atômica que nem Paulo, solta em Tarso, anos, nada aconteceu. Vem um cara chamado Barnabé e fala: vem comigo. O Paulo vai. O Barnabé fala: Paulo, calma, cara, não fala assim, faz assado, vamos por aqui, pá. Paulo, agora nós precisamos ensinar esse pessoal assim. Então, chega um momento em que Paulo assume a liderança e o Barnabé recua e fala: Paulo, agora é contigo, porque agora você aprendeu tudo que o mestre tinha para ensinar, e agora você já está numa fase que eu que tenho que aprender. Porque o grande lance do discipulador é tentar fazer com que seus discípulos avancem num patamar além dele. Porque o discípulo já vai partir daquilo que o discipulador tinha de conteúdo. O discípulo já vai dar um salto além daquilo que o discipulador tinha conseguido. Por quê? Porque o discipulador entregou tudo, ensinou tudo, mostrou tudo. Meus amados irmãos, toda semana eu invisto em discipulado. Eu faço um discipulado de grupo com todos os pastores da nossa equipe, do mundo inteiro, de todas as nossas igrejas. E eu tenho um grupo de discipulado 1 a 1. Essa semana eu reuni com 2. Hoje eu trouxe aqui o Vux para a gente vir trocando ideia, conversando e tal. Então 3. Semana que vem 3. 3 uma semana, 3 na outra. Tem semana que não dá, que eu estou em viagem, acontece. Mas
um tempo um a um para falar: como é que você está? Como é que está a tua família? Como é que estão os teus olhos? Está sendo tentado por alguma coisa? Como é que estão as tuas finanças? Está tudo bem? Está com as contas em dia? Como é que é a sua família? Está tendo algum problema na sua relação com os seus pais? Com a sua irmã? No caso do Vux, que tem irmão, hoje eu fiquei sabendo um pouco mais da irmã dele. Como que está a tua vida? Está animado? Está motivado? Está enxergando aonde você pode chegar? Por que você fez isso? Por que você não fez aquilo? Como estão os teus relacionamentos com os teus discípulos? Você tem encontrado com eles? Queridos, o discipulado ativa o melhor da tua vida. Em quarto lugar, uma igreja de influência exponencial é uma igreja que convive semanalmente em células. Aí você fala assim: pastor, forçou o texto. Agora o professor de homilética vai ficar com raiva, porque agora você abusou do texto. Tá bom. Então eu queria te fazer uma pergunta. Tinha igreja em Samaria? Não. Os caras se converteram. Aonde que eles se reúnem? A mulher que falou de Jesus para eles, ela parou de falar? Será que ela está aguentando parar de falar da transformação na vida dela? Eu fico imaginando aquela irmã chegando na casa lá de um daqueles novos convertidos e contando: olha, minha vida era assim, olha, esse encontro com o Salvador foi incrível. O homem que eu estava vivendo com ele eu já abandonei, porque ele não quis seguir a mesma lei. Ou então, o homem com quem eu estava vivendo me pediu em casamento. Eu estou até emocionado, poxa. E ele falou tão bonitinho, gente. Ele falou assim: eu agora entendo que a gente tem que ter pureza, porque Deus é santo. Eu não quero mais o teu corpo, eu quero você como minha mulher. Nossa, gente, eu chorei tanto. Aí as amigas da célula: nossa, que lindo, romântico. Isso é célula. Então, teve aqui um compartilhar, uma vivência, que, gente, vocês, se não seguirem isso, me perdoem, são os mais sem vergonhas dos evangélicos, porque o Wesley respirava isso. Vocês têm que ensinar para o Brasil isso. Porque qual era a diferença do Whitefield para o Wesley? Qual era a briga deles? Que os dois evangelizavam de forma esplendorosa. Só que um evangelizava e soltava, o outro jogava nas células e cuidava. Quem foi esse homem? Não viver isso é negar sua origem. Muda. Não é mudar de denominação não, querido, é mudar de postura. É mudar de postura. Esse é o legado que vocês têm na história. O cuidado com as pessoas. Não se tem cuidado sem uma visão celular, queridos. Um pastor não cuida bem de 100 pessoas. Ah, pastor, eu cuido muito bem, eu sou presente, 100 pessoas, sei o nome de todo mundo. Ah, grandes coisas. Eu com 1000 sabia o nome de todo mundo. Eu com 1000 sabia o nome de todo mundo. Isso não quer dizer nada. O que eu não sabia era quem tinha chorado aquela semana porque não teve dinheiro para pagar uma conta. O que eu não sabia é qual era o pai que o filho tinha sido descoberto com algum tipo de deficiência para o aprendizado, e o menino não estava conseguindo passar de ano, e estava com nota baixa, nota 2, nota 3, nota 1, em todas as matérias, e os colegas rindo dele, chamando ele de burro, o bullying tomando conta daquele menino, e o menino não quer mais ir na escola. Isso eu não sabia.
Sabe o que eu não sabia? Da mulher que o marido queria ter relações com ela de uma maneira indevida, porque ele era um viciado em pornografia, a mulher serva de Deus, e ele vivia na pornografia, e agora ele quer fazer na mulher dele a prostituta que ele via no filme. Sabe o que eu não via no dia a dia? Eu não via o homem que estava sob uma pressão incrível para bater suas metas no trabalho. E o gerente doido para mandar ele embora, porque queria botar uma pessoa de confiança, um amigo, no lugar dele. Então, pressionando o cara, e esse cara desesperado, sem saber como dar conta. Sabe o que eu não sabia? Que tinha gente ali que tinha sido demitida. E que tinha entrado em depressão. A gente não consegue saber. Por isso, nós precisamos de uma igreja onde as pessoas cuidem umas das outras. Porque nós, pastores, cuidamos a partir do cuidado dos outros. Se o sistema de cuidado acontece, você está lá. Ah, mas eu tenho medo de célula. Um cara me falou essa semana. Um cara de uma grande igreja. Não, eu tenho medo, porque eu soube que na igreja tal, um cara tinha uma rede de grandes células, levou todo mundo e montou outra igreja. Eu falei, cara, essa história não está bem contada. Essa história não é essa visão que você está falando aí, não. Porque se fosse verdade, todo lugar que tem célula, isso acontecia toda hora. Essa história tem outros caminhos. E eu te pergunto, só tem divisão em igreja com célula ou já teve divisão em igreja sem célula? Denominação racha. Como é que igreja não racha? Família racha, casamento racha. E nem tem célula. Então, querido, que pequenez de pensamento achar que o diabo vai se aproveitar de uma bênção de Deus para o pastoreio, para acabar com o teu ministério. É pensar pequeno demais. Mas quero terminar dizendo que se nós queremos uma visão exponencial de igreja, nós precisamos saber que não podemos abrir mão do espírito de fé. Pastor, onde você quer chegar agora? Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho daquela mulher. Qual era o testemunho daquela mulher até aquele dia? Vida fácil, vida clandestina, vida imprudente, vida bandida. Mas uma mulher transformada pelo Evangelho colocou fogo na cidade. O povo veio para conhecer o Messias por causa de uma mulher. Ei, querido, se uma mulher que tinha uma vida dessa provocou uma revolução numa cidade, será que você não pode? Eu cheguei em Ipatinga, Minas Gerais. Cheguei lá e botei uma coisa na minha cabeça. Eu sou o pastor da cidade. Ué, mas não é arrogância não? Não, eu sou, os outros também são, mas eu sou. Eu sou. O que tiver de problema nessa cidade aqui, eu sou o pastor da cidade. Eu vou me conectar com a cidade, eu vou conhecer tudo na cidade, eu vou interferir na cidade, eu vou mudar o rumo da cidade, eu vou fazer um trabalho lindo para a cidade. E os outros pastores serão amigos, farão também, mas eu não posso dividir responsabilidade. Eu tenho que assumir a responsabilidade pela cidade, que cada um assuma o mesmo papel e que nos ajudemos para isso. Uma vez quiseram fazer uma passeata LGBT lá na cidade de Ipatinga, 40% da cidade evangélico, tinha que ser do PT, né? Uma vereadora lá querendo fazer uma passeata LGBT. Liguei para lá e falei, eu quero uma reunião com a fulana. Pastor, hoje ela não pode. Falei, é melhor ela poder, hein? É melhor ela poder, porque é muito sério o que eu tenho para falar com ela, e talvez para amanhã já fique complicado, e vai dar problema para ela. Ficaram assustados, marcaram. Cheguei na câmara, falei, ô fulana, tudo bem? Tudo bem. Você foi bem recebida lá na igreja? Fui, pastor.
naquele churrasco que eu fiz na minha casa, que você foi lá, você foi bem recebida? Falou, fui, pastor. Nossa, que carinho da igreja comigo lá. Eu falei, pois é, eu vim te avisar que talvez a partir de hoje, você vai ser muito mal-vinda lá, e eu vou ser seu inimigo. Como assim, pastor? Eu prego os valores de família. Você está querendo fazer passeata LGBT aqui na cidade? Eu tenho filho pequeno, não quero ver peito de travesti solto na rua, não. Eu não quero ver travesti de biquíni desfilando na rua, não. Eu não quero dinheiro público pagando isso, não. Não, pastor, porque as minorias, eu falei, a minoria que se dane, rapaz. Eu quero saber agora da família. Porque a minoria também tem família. Toda minoria tem família. O travesti tem pai e tem mãe. Você está com o papo de minoria? Ele é a maioria quando fala família. Todo mundo tem família. Então, você não vai gastar dinheiro público nisso. Nós vamos ser inimigos. Ela continuou com o processo? Ela continuou com o projeto? Não. Por quê? Porque eu decidi ser pastor da cidade. Tinha um monte de pastor mais importante que eu. Tinha um monte de pastor de igreja maior que eu. Tinha um monte de pastor mais influente que eu. Mas eu decidi interferir no rumo da minha cidade. Você tem que interferir no rumo da tua cidade. Ah, mas não é esse Ipatinga, uma cidade menor. Eu vim para o Rio de Janeiro. Vim pastorear uma igreja com 27 pessoas numa escola municipal, na Barra da Tijuca. Tinha um dinheiro que me sustentava durante uns 8 meses. Se não acontecesse nada na igreja, eu ia ter que voltar ao mercado de trabalho. Eu tinha sido analista de sistemas, tinha trabalhado em algumas grandes empresas, eu ia ter que procurar emprego. Só que 6 anos depois, que eu fiquei 5 anos e meio em Ipatinga, 6 anos depois, procurar emprego na informática, já mudou o banco de dados, já mudou o sistema de comunicação, os protocolos de TI, já mudaram os equipamentos, é complicado, mas eu ia ter que me virar. E nós trabalhamos com a visão celular, buscando a Deus e com espírito de fé. O tempo passou. Foi 2003, então vai fazer 19 anos, agora dia 27 de setembro, que nós chegamos. E o que aconteceu? Somos 22 mil membros hoje. Somos 30 igrejas, um canal de televisão, uma creche para 250 crianças, uma comunidade terapêutica para 120 homens, um patrimônio incalculável de milhões e milhões de reais. Quanta coisa Deus fez. Estamos em 4 países. Ano que vem nós vamos entrar na África. E tanta coisa acontecendo. E você fala, pastor, a que você atribui isso? Eu vou te falar uma coisa. Não atrapalhe o que Deus quer fazer na tua vida. E já é um ponto de partida para o grande sucesso. E como que a gente não atrapalha? Fazendo o dever de casa. Ensina o teu povo a pastorear. Bota em célula. Coloque o discipulado lá. Mantenha o espírito de fé da igreja. Fala para todo mundo, nós vamos reinar nesse lugar, nós vamos fazer uma coisa diferente nesse lugar. Faz o teu povo acreditar que Deus é com eles para algo maior. As pessoas da igreja vão te surpreender. Eles vão fazer o que você não sabe fazer. Um monte de coisa que acontece lá, não tenho a menor competência para fazer. A gente faz um evento no ano novo, bota 10 mil pessoas num ginásio. Gente, eu chego lá no evento, todo mundo fala, nossa, coisa linda, pastor, você é fera. Eu não fiz nada. Nada, sério mesmo, nada. Se dependesse de mim, não saía nada daquilo. Eu chego lá, meu sermãozinho, vou pregar. O máximo que eu fiz foi ensaiar o ato profético. A gente faz um ato profético todo ano. O ato profético, pastor, você vai fazer isso e isso, tá? Então tá bom, pronto. O resto, eles fazem tudo. Tem um povo na tua igreja melhor que você, conte com eles.
E é um povo que às vezes não fez faculdade, não fez pós-graduação, não tem formação em coach, não leram nem muitos livros, mas pensa num povo inteligente, pensa num povo criativo, pensa num povo trabalhador. As ferramentas para o teu sucesso já estão nas tuas mãos, e a garantia do sucesso já está com o teu Deus. Que Deus nos abençoe, e que Deus faça cada um de nós sair daqui dizendo: um efeito exponencial virá a partir da minha vida e do meu ministério, a partir das células e do discipulado na minha casa. Que Deus te abençoe. Amém.